Olá pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no explicador virtual para conversarmos sobre sociedade feudal. Vamos lá? Então, características básicas sobre a sociedade feudal. Ela era hierarquizada e de pouca mobilidade. Tudo bem? O que isso significa então? Ela era hierarquizada porque a gente identifica grupos sociais importantes em que havia uma dependência entre eles, né? Os servos que dependiam do clero, que dependiam dos nobres, que dependiam do senhor feudal. Ou seja, havia existência nessa sociedade de grupos importantes e essa importância ficava evidente nessas relações de dependência, certinho? Então, e por que ela tinha pouca mobilidade? Pouca mobilidade é quando eles não conseguiam se mover. Os servos, geralmente, eles continuariam servos. O clero continuaria clero. Os nobres e o senhor feudal. Uma vez que esse título de nobreza, ele era hereditário. O feudo também era uma propriedade hereditária. O clero, ele ia ser clero para sempre, até a sua morte. E o servo, ele tinha que pagar tantos impostos, eles estavam submetidos a tanto trabalho, que eles não poderiam ser nobres. Não havia uma aliança, um casamento, um modo desses servos deixarem de ser servos. Tudo bem? E quais são as características mais marcantes de cada grupo social? Os senhores feudais não estão aqui, mas eles ocupam o topo dessa pirâmide social, levando em consideração que isso daqui é o modo que a gente possa, né, perceber essas hierarquizações, essa hierarquia. O senhor feudal, ele ocupava o topo dessa pirâmide. Ele era o proprietário, o detentor do feudo. Os nobres, eles tinham a função de guerra. Eles eram aqueles que lutavam. Porque para você ir para uma guerra, você precisa de armamento, você precisa de suprimentos, você precisa de um cavalo e principalmente você precisa de ter a arte da guerra, saber manusear uma espada. E ter uma arma eram elementos muito dispendiosos, eles precisavam de dinheiro. Então, cabiam os nobres essa função de guerra. Tudo bem? O clero, eles eram os responsáveis pelas orações, eles eram os emissários da palavra de Deus. Cabiam a eles levar a Igreja Católica, levar os ensinamentos eclesiásticos, né? Os ensinamentos da religião católica aos homens. E os servos eram aqueles que trabalhavam, eram aqueles destinados às funções da agricultura. Tudo bem? Principalmente. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre esses grupos sociais, para que a gente possa entendê-los, né? A nobreza. A nobreza, como vocês podem perceber nessa iconografia, eles se diferenciavam pelas suas atitudes, pelos seus modos e também pelo seu vestuário, né? Geralmente eram formados por duques, marqueses e condes. E havia uma nobreza menor, que era formada pelos barões, viscondes e cavaleiros. Então percebam que dentro da nobreza havia também uma hierarquia. Tudo bem? Os nobres, eles eram os proprietários de terra e viviam, né? Tá aqui, vivam, mas leiam-se, viviam. Basicamente, da arrecadação de impostos e administração do feudo. Cabia aos nobres, né, os cargos de confiança dos senhores feudais na administração. Seriam os nobres considerados como o braço direito dos senhores feudais, os seus homens de confiança, aqueles que também recebiam terras para poder administrá-la, ajudando assim o senhor feudal. Mas olha só, eles não trabalhavam como os servos, tudo bem? Eles trabalhavam
auxiliando os senhores feudais, mas de um outro modo. Sua maior responsabilidade era a proteção do feudo. O prestígio de cada nobre era medido pela eficiência de seu exército. Lembra lá na pirâmide que nós vimos que os nobres são aqueles que lutam? Então, a sua maior função, a maior função desses nobres era a proteção do feudo através do exército. Então, quanto mais eficiente fosse o exército, se ele protegesse aquele território, se ele conseguisse expandir aquele território, conquistar um outro, qualquer que fosse o seu feito, isso traria para ele o quê? Prestígio, reconhecimento. Tudo bem? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre aquela hierarquização que nós falamos da nobreza, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que a gente percebe a figura do rei, né, que seria o senhor feudal, como o líder, o principal, e seguido dos duques, condes, marqueses, barões e cavaleiros. Tudo bem? Os nobres, eles recebiam terras do senhor feudal. Eles recebiam a terra dos senhores feudais e tinham a posse dessa propriedade para que eles pudessem o quê? Eles pudessem produzir, e uma parte era deles, outra parte da igreja, outra parte do senhor feudal. Quando esses nobres eles recebiam essas propriedades, eles podiam também doar para outros nobres. É o que nós entendemos como enfeudar, ou seja, dar uma parte daquela propriedade que me cabe a um outro nobre. Então, os duques, condes e marqueses, eles poderiam doar uma parte das suas propriedades para um barão, por exemplo, que pertencia a uma parte inferior da escala da sociedade feudal da nobreza. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para a nobreza. Bom, nós conversamos agora há pouco tempo sobre o ato de enfeudar, ou seja, de doar uma terra para uma pessoa da sua confiança para que ela pudesse produzir. Esse ato de doar uma terra é bem característico desse período. Se vocês não lembram, o ato de doar uma terra era um costume já dos povos germânicos, né? Lembram dos povos bárbaros? Se vocês quiserem, vocês podem visualizar as videoaulas anteriores e vocês vão relembrar. Você doar uma terra para alguém era você ser o proprietário e dar para uma outra pessoa. Não que ela fosse proprietária, se tornaria proprietária. Não, ela vai ser o receptor. Eu que dou a terra, vou ser chamado de suzerano, e aquele que vai receber a terra vai ser chamado de vassalo. Lembra do trato de suzerania e vassalagem? Então, é dele que nós estamos falando. Esse vínculo que unia o suzerano e o vassalo era um pacto de fidelidade, né, que era estabelecido através de um contrato em 3 etapas. No primeiro era a homenagem, né, a entrega de si próprio, ou seja, esse vassalo, ele vai se ajoelhar sem armas e declarar a vontade de entrar para a clientela do Senhor, ou seja, que ele vai se tornar um de seus vassalos. A outra parte da etapa desse contrato vai ser a investidura, ou seja, o vassalo ele vai entregar ao seu suzerano, né, aquele que concede o feudo, ele vai entregar um objeto que
que vai simbolizar esse feudo. Pode ser um galho de árvore, uma lança, qualquer que seja esse objeto, vai simbolizar a entrega do feudo. Então, o suzerano vai entregar ao seu vassalo. É a investidura, né? Como se ele estivesse dando algo a ele. E a terceira etapa vai ser a fidelidade. Por isso que o pacto, um pacto de fidelidade, vai ser um juramento, geralmente prestado sob a Bíblia, em que esse que recebe a terra, o vassalo, ele vai jurar fidelidade, proteção ao seu suzerano. Ou seja, essas 3 etapas, elas vão ser importantes para firmar esse pacto de suzerania e vassalagem, que também é conhecido como pacto de fidelidade. Tudo bom? Vamos continuar, porque esse pacto também não vai ser à toa, né? Tem direitos e tem deveres. Não é apenas o ritual. Você também tem obrigações. E quais eram obrigações do suzerano? Aquele que dava a terra. Ele tinha que assegurar proteção militar aos seus vassalos, prestar assistência judiciária. Então, qualquer problema que esse vassalo tivesse, ele teria toda a assistência do seu suzerano. Qualquer problema na administração do feudo, ele poderia recorrer ao seu suzerano. Tudo bem? E quanto ao vassalo, as suas obrigações eram prestar o serviço militar, auxiliar, né, o seu suzerano na proteção daquela propriedade, porque agora ele também era um dos responsáveis, pagar taxas, ele tinha que pagar uma parte da produção, lembra? Os impostos, ele tinha que pagar essas taxas através de uma parte da produção do território que ele recebeu. E comparecer ao tribunal do Senhor toda vez que ele fosse convocado. Se ele precisasse prestar contas, né, de alguma coisa, daquela propriedade que ele era o responsável, porque o suzerano estava desconfiado, queria checar alguma coisa, o vassalo tinha a obrigação de comparecer a esse tribunal. Por quê? Mais uma vez, relembrando, esse pacto de suzerania e vassalagem, essa concessão de propriedade para o vassalo, não o tornava o proprietário direto. Tudo bem? Não o tornava. Tanto que esse contrato, ele poderia ser rompido a qualquer momento em que o senhor ou vassalo descumprisse qualquer obrigação ou qualquer coisa que estivesse no contrato. Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa conversa na próxima videoaula. Até mais!